Para que ser triste se você pode ser feliz? Chegou a hora do nosso consultório. Esse programa que traz aqui, ó, nesse sofá, os especialistas mais renomados de Caruaru e região. Todos para falar de saúde, para a gente trazer qualidade de vida, para a gente trazer ânimo para a sua vida. Está preparado? Todo sábado tem o Saúde.com e esse aqui já está no ar. E eu sempre digo a vocês que a gente tem que ser feliz, que a gente pode ser feliz, então vamos ser, né? Mas tá faltando energia para você curtir o seu fim de semana, para você fazer aí aquele plano que tá só no papel, tá sem força, cansaço, tantas outras coisas invadindo aí o seu corpo, a sua mente, você não tá entendendo de que se trata. Sabia que pode ser problemas na tireoide, tanto para homens quanto para mulheres, tá bom? Quem vai falar com a gente é o Dr. André Muniz, que está aqui no nosso estúdio. Ele que é endocrinologista. Obrigada, Dr. André, pela presença. Obrigado, Jailma. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando conosco o Saúde.com. Dr. André, quer dizer que a fadiga pode ser sintoma da tireoide, né? Mas o que é isso então, afinal? Jailma, a tireoide é uma glândula que fica no pescoço e todos nós temos essa glândula, exceto aquelas pessoas que fizeram a cirurgia para a retirada da glândula ou que porventura até nasceram sem essa glândula. Ela é importante para o nosso metabolismo e ela vai atuar em todos os outros sistemas do nosso corpo, afetando o sono, a disposição, afetando as batidas do coração, o funcionamento do intestino, a pele, as unhas, o cabelo. Então, quando você tem doenças da tireoide, os vários sintomas que vão acontecer, porque ela pode desencadear, eles podem se manifestar como várias doenças, como uma anemia ou como uma depressão, porque você tem transtornos de humor também. Então é importante estar atento às alterações dessa glândula para que possa fazer a investigação e o tratamento adequado. Mas esses sintomas se manifestam só quando você é adulto ou criança também pode ter problemas relacionados? Sim, pode acontecer desde o nascimento, né? O hipotireoidismo, por exemplo, neonatal, que é pesquisado já no teste do pezinho, até a maioridade, né? Até os 99, 100 anos. Então é uma doença que atravessa aí todas as faixas etárias. Agora o senhor falou hipotireoidismo, é isso? Hipotireoidismo. Significa o que, doutor André? Porque muita gente pergunta se a tireoide emagrece ou engorda? Isso até inclusive é a pergunta dos nossos internautas na caixinha que eu abri lá no Instagram. É bem interessante essa pergunta porque a gente esclarece um grande mito em relação às doenças da tireoide. O hipotireoidismo é uma doença onde ocorre uma diminuição da produção dos hormônios tireoidianos. Então, se você tem que produzir uma quantidade X, você está produzindo 25, 50% menos disso. Então, há repercussão no nosso corpo dessa falta de hormônios. O outro lado da moeda, o hipertireoidismo, é um aumento da produção desses hormônios, que também vai repercutir no nosso corpo e que habitualmente causa perda de peso, porque o metabolismo acelera, há um consumo maior de energia e nisso as pessoas perdem peso. Já ao contrário, ocorre no hipo, mas de maneira muito menos importante, muito menos relevante. E as pessoas às vezes justificam, não estou perdendo peso porque eu tenho um problema de tireoide. Espera lá, nem sempre é assim e é importante as pessoas tirarem isso da cabeça, de que, principalmente se a tireoide estiver controlada, ela não vai afetar o peso, ela não vai fazer você ganhar peso, o tratamento não vai fazer você ganhar peso. Então é importante esclarecer esse mito que muita gente tem na cabeça. É porque muita gente se justifica, até da questão de mau humor, né? Às vezes, minha tireoide está atacada. A gente viu muito isso aí, reality show. A gente viu aí muito se falar sobre tireoide. Mas quem sofre com esses problemas tem muitas soluções, porque tem tratamento, tem que procurar um endocrinologista. E o processo pode chegar até uma cirurgia, né, doutor André? A doença tem a tireoide pode ser acometida por vários problemas. Existem os problemas hormonais que são mais comuns, dentre eles o mais comum
é o hipotireoidismo, mas existem também a tireoide pode ser acometida por nódulos. Esses nódulos, na sua imensa maioria, são nódulos benignos, mas um percentual em torno de 5% desses nódulos são nódulos malignos que vão necessitar da retirada da glândula, seja uma parte ou por inteiro. E aí, essa pessoa que fez a retirada, ela vai apresentar a necessidade de tomar o remédio para a tireoide dali em diante para o resto da sua vida. É para repor mesmo, né? Tirou a glândula, então tem que repor os hormônios de algum jeito no corpo. O tratamento é uma reposição hormonal, onde aquele hormônio que é importante para o nosso metabolismo, para o nosso bem-estar, ele vai ser oferecido via oral e as quantidades adequadas vão ser ajustadas através dos exames que a gente vai fazendo no acompanhamento. Agora eu queria representar aqui você que está aí do outro lado, que é a primeira vez que está vendo uma consulta a respeito do assunto, você que não tinha visto ainda uma entrevista mais prolongada falando de tireoide. Então, doutor André, eu vou aproveitar a presença do senhor aqui para que o senhor nos norteie do momento de se procurar um médico especialista, como que isso acontece, tanto para quem tem plano de saúde, quanto para quem também vai para o atendimento via SUS. Como que eu chego até um endocrinologista para investigar que eu tenho tireoide? Se eu, ao perceber os sintomas, já procuro direto, eu tenho que ser encaminhado por outro médico? Habitualmente, o endocrinologista é um médico que recebe referência de outros colegas, do clínico, do ginecologista, do cardiologista, do geriatra, do neurologista, que vão investigar outras situações e que, de repente, flagram ali na sua investigação alterações nos hormônios tireoidianos. Ou é muito comum as mulheres fazerem na rotina ginecológica a ultrassom da mama, endovaginal e da tireoide e detectarem nódulos na tireoide, que é extremamente frequente e, graças a Deus, são nódulos, na maioria deles, benignos. Mas é frequente a gente se deparar no dia a dia do consultório com mulheres que chegam com 2, 3 nódulos pequenininhos e que chegam muito assustadas, que normalmente a gente consegue esclarecer e tirar aquele medo, porque a palavra nódulo e tumor tem um poder muito forte, pesado para as pessoas. Mas muitas vezes as pessoas também vão direto para o endocrinologista porque apresentam uma queda de cabelo excessiva, um distúrbio hormonal da menstruação, por exemplo, a ausência da menstruação ou uma dificuldade de engravidar. Isso demanda investigação para os distúrbios hormonais, dentre eles a tireoide. Quando o senhor fala de queda de cabelo, a gente viu muito isso pós-Covid, né, que muito se fala que uma das sequelas, né, acaba sendo isso. Em que momento que a gente não confunde que foi sequela de Covid com a questão de tireoide, doutor? A sequela da Covid, a queda de cabelo tem sido um dos sintomas bem frequentes, mas a doença ali é o ponto de partida, né? Você tem, após um período de doença, o surgimento dos sintomas, e aí, diferentemente de um distúrbio hormonal que vem mais arrastado, vem de mais longo tempo, e que você não vai ter um evento que marca ali o normal e o anormal. Então, é isso que deve chamar a atenção das pessoas, porque quando é sequela de Covid, é algo que começou ali 3, 4 semanas após a doença. Doutor, e como é que é essa cirurgia da tireoide? A cirurgia de tireoide, quando indicada, ela é realizada por um cirurgião especialista em cabeça e pescoço, nas doenças da cabeça e pescoço, que vai fazer a retirada total ou parcial da glândula, para que você trate ali um nódulo mesmo benigno, às vezes um nódulo grande, que precisa ser retirado, ou porque a investigação não definiu com a punção biópsia, que é um procedimento feito antes da cirurgia, qual é a característica daquele nódulo, e por isso, às vezes, requer um procedimento cirúrgico. Procedimento feito sobre anestesia geral, mas que uma duração curta de 1 hora, 1 hora e meia de cirurgia, e que leva normalmente 1 ou 2 dias só de internamento, que tem normalmente uma recuperação rápida ali dentro de 15 dias. Então,
não é para se preocupar tanto com isso, né, doutor? Sim. É mais leve. Existe um risco, porque todo procedimento todo não tem medo de cirurgia, né, gente? Traz em si um risco, mas é um risco baixo, um risco que hoje não deixa ninguém vai deixar de fazer a cirurgia por conta desse risco. Agora, dá para evitar tudo isso de alguma maneira, doutor André? Dá para prevenir algum problema na tireoide? Infelizmente não, né? Porque a principal causa aqui no Brasil é a chamada, por exemplo, do hipotireoidismo, da tireoidite de Hashimoto, que é um distúrbio autoimune. O organismo, como se ele não reconhecesse determinada partícula da tireoide, uma proteína da tireoide, e ele começa a produzir anticorpos que vão inflamar essa glândula e deixá-la disfuncional. Ela vai deixar de produzir adequadamente os hormônios e, por isso, vão surgir os sintomas da falta desses hormônios no corpo. Então não há como a gente prevenir. E como toda outra doença na medicina, o que ajuda é quando a gente chega mais cedo, quando a gente chega no início do quadro, porque aí não há grandes repercussões no corpo e você consegue minimizar ali aqueles efeitos deletérios da falta de hormônio em menor tempo, devolvendo a qualidade de vida das pessoas. Como o senhor tem falado muito sobre essa reposição hormonal, e nós vemos, é realidade hoje em dia, a corrida pela beleza, pelo corpo perfeito, a aplicação de chips, chip hormonal, né, o chip da beleza. Então tem muita aplicação de hormônio. Em que momento que isso deve ser avaliado, doutor André? Assim, que pode nos prejudicar, né? Pode afetar nossa tireoide ou trazer qualquer outro efeito reverso daquele que se está procurando. É fato que o que passa do necessário pode ser prejudicial. Então, eu costumo dizer, e nas consultas eu faço os pacientes entenderem isso, que a diferença de remédio e veneno é a dose. Muitas vezes um remédio que serve para você, se você tomar numa dose excessiva, ele pode lhe fazer mal, pode até lhe causar a morte. Então, a reposição de um hormônio, seja ele qual for, que não há necessidade, não há falta desse hormônio, claramente ela pode trazer riscos à saúde, ela pode trazer impactos negativos à saúde, e isso infelizmente a gente vê, porque essa busca desenfreada pela beleza, por atalhos que levem mais facilmente à obtenção de um corpo perfeito, daquela maravilha do ser, que aí há várias questões envolvidas nisso. Há vários filtros no Instagram. Verdade. Mas isso as pessoas precisam estar atentas que existem riscos e consequências, às vezes, irreversíveis. Então é importante que se faça uma avaliação com um profissional adequado, um profissional ético e que busque realmente cuidar da saúde e não necessariamente entrar numa questão puramente estética e que muitas vezes é desprovida de conhecimento e de embasamento científico. Porque vem o excesso, né? Muitas Acaba vezes. sendo o excesso de hormônio Muitos dentro do seu excessos corpo, que vão repercutir negativamente em vários outros órgãos. Está relacionado também à questão de surgimento de espinhas. E aí eu vou representar as senhorinhas que estão nos assistindo agora, que ficam dizendo para os seus netinhos, netinho cresceu muito, é o hormônio da galinha. E tantas outros mitos, ditos populares que a gente escuta, que está sempre relacionado ao hormônio. A gente está culpando demais o hormônio pelas coisas ou tá certinho, doutor André? A gente culpa um pouco demais. Essa questão do hormônio da galinha é um mito também muito alardeado. O processo de desenvolvimento do frango, ele é um processo de confinamento, então não há excesso de hormônio, não há hormônio nenhum nesse processo. É só uma engorda mesmo. É um processo de confinamento que resulta num crescimento e um ganho de peso. Exatamente. Então não há distúrbio hormonal induzido por isso. Mas é importante que a gente saiba que o nosso modo de se alimentar e de viver traz repercussões. Então se a gente se expõe muito a alimentos industrializados, ultraprocessados, tem repercussões negativas e tem o que a gente chama de disruptores endócrinos, que eles vão repercutir negativamente no nosso corpo, que podem causar doenças hormonais também.
Isso tem sido estudado e algumas substâncias já foram identificadas com essa característica, que precisam, logicamente, ter essa atenção das pessoas para que o seu uso, o abuso, tenha um cuidado maior. Mas dá para identificar quando a gente se olha assim que está com excesso de hormônio, não? Às vezes sim. Muitas vezes as mulheres que fazem uso de testosterona, por exemplo, mudam o padrão da voz, né? A voz fica mais grave, como a voz masculina. Pode surgir um excesso de pelos e também espinhas, a pele fica mais grossa literalmente, mais oleosa. E isso você, ao observar a pessoa, já consegue perceber as alterações, ou às vezes até na questão muscular também. Uhum. Para criança, adolescente, se observa também, os pais devem ficar atentos a algo vindo dessa criança, porque a criança não percebe, né? É menos comum, mas é importante sim que os pais estejam atentos à questão do desenvolvimento, né? Desenvolvimento de pelos, do desenvolvimento do menino, dos órgãos sexuais, da menina, da mama também. Tudo isso tem um ritmo para acontecer, normal, e se uma coisa está saindo desse ritmo, está acelerando mais, vamos investigar isso, leva ao pediatra para que ele possa identificar alguma alteração e encaminhar também para o tratamento adequado. Com essa evolução que a gente tem hoje, por exemplo, as meninas de 30 anos atrás, por aí, elas se desenvolviam mais tardiamente, né, o corpo. Atualmente, crianças, adolescentes, a gente sabe mais o que é que diz, né? Com 12 anos já tem corpo de uma mulher mais madura, assim. Isso é por causa de hormônio também, doutor André? Ou é o processo de mudança do mundo nos alimentos? A gente tem observado, isso também é uma coisa já secular, né, que as meninas estão menstruando mais cedo, né? Então, isso traz impactos em todo o processo, porque aquele turbilhão hormonal que ocorre na puberdade, ele vai alterar a vida da menina e do menino também, por todo ser, né, por todo sempre. Então é importante que, se isso estiver acontecendo muito precocemente, né, eu diria, se o surgimento de, por exemplo, pelos pubianos numa menina de 6 anos, deve chamar a atenção dos pais para que investigam a puberdade precoce, porque isso pode afetar, inclusive, a altura final da criança. Então é importante estar atento a isso, e isso é, lógico, percebido no dia a dia, no olhar da mãe, daquele pai cuidadoso. Ótimas dicas, ótimas informações que a gente teve aqui nesse nosso bate-papo de consultório. Muito importante receber o doutor André Muniz. Alguma consideração final, doutor André? Mais alguma observação para os pais, para você também, né? Para os adultos também, para nós mulheres, homens? Eu gostaria de frisar que as doenças da tireoide, que foi hoje o nosso tema principal, são doenças de tratamento muitas vezes simples, que, por exemplo, o hipotireoidismo é um tratamento com um remédio de custo baixo, você usa uma vez por dia e que facilmente está acessível, até na rede pública também, e que só tem um detalhe que é importante, que as pessoas muitas vezes esquecem: é um tratamento para a vida toda. E não tem riscos implicados de outras doenças, de desenvolver câncer, porque é uma reposição hormonal do hormônio tireoidiano, diferente da reposição hormonal da menopausa, que tem um risco de câncer de mama implícito nela. Então, é bem diferente isso, e é importante que as pessoas saibam que tem que tratar a vida toda e tem que fazer exames para saber se aquela dose está adequada. Não é só tomar o remédio e ficar ad eterno sem consultar o médico novamente. Tem que voltar. Inclusive, a gente vai trazer outros temas relacionados, a check-up geral, que vocês já mandaram aí, que tem muitas dúvidas, quando fazer, né, qual a idade indicada. Eu não vou nem adiantar isso com o doutor André, porque senão não dá tempo, e a gente ainda tem muita coisa no programa hoje. Obrigada mais uma vez, o senhor sabe, a casa é sua, viu, doutor André? Sempre que quiser, as portas estão abertas. Eu que agradeço. Um abraço a todo mundo. Pois é, gente, agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho tem mais saúde.com. Até já!